Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Bíblia Podcast. É um imenso prazer ter você aqui conosco e estamos mais uma vez aqui juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje, como você já deve ter acompanhado os episódios anteriores, nós seguimos na saga de falar sobre as gerações e nós vamos falar sobre a juventude. Você, talvez, que esteja nos assistindo aí, já tenha sido um jovem, ou talvez você é um jovem. Então hoje nós vamos poder aqui discutir, conversar um pouco sobre os desafios, sobre os dilemas, sobre o futuro, sim, sobre o que os jovens pensam e quem sabe, né, Deus nos usará para poder ajudar você que está nos assistindo a compreender um pouco mais a respeito da vontade de Deus para você jovem, ou para você que já foi jovem, como ajudar os jovens de hoje a crescerem em espírito, crescerem profissionalmente, enfim, crescerem como pessoas. Nós fizemos uma longa empreitada e eu estou aqui com o meu amigo, co-host desse podcast, o Antônio Santana. Diga aí, Santana, onde é que nós estamos? Fala aí pro pessoal. Hoje o podcast devia ser chamado Podcast na Estrada. É verdade, verdade. A gente saiu daquele ambiente nosso habitual, né, daquelas quatro paredes lá, e estamos hoje aqui na FADBA. Ainda é FADBA, UniaN, né? UniaN. Aqui no campus do UniaN. E a gente pegou a estrada, saímos cedo e foi muito bom, agradável a viagem. E estamos aqui hoje com um fim, com um propósito especial. E como sempre, é muito gostoso, é muito bom participar desses podcasts. Hoje a mesa aqui está diferente, hoje o ambiente aqui está diferente. E hoje, sem dúvida, vai ser um momento muito bom. E é um prazer, de novo, Magno, estar contigo aqui nesse jogo nosso, né, que a gente faz aqui todo domingo. Maravilha, maravilha. E o nosso convidado especial de hoje, talvez você que esteja assistindo aí o reconheça, talvez não, uma excelente oportunidade de conhecê-lo, o Ian Gama, meu amigo, parceiro. Conheci, né? Não estava tão bonitão assim, grandão. Não tinha essa... Quando eu conheci, não tinha barba e essa bigode. barba. Mais uma bênção, homem de Deus. Ian, muito obrigado por ter aceitado o convite e seja muito bem-vindo. Senhores, eu só tenho a agradecer, é um privilégio para mim. O azar de vocês é que eu não tenho dinheiro. Senão, para mim é realmente um privilégio estar aqui. Tenho uma jornada, uma caminhada, uma história com a igreja de Lauro. Vocês são pessoas que eu vejo como referências, vi alguns outros episódios. E para mim é realmente um prazer tremendo estar com vocês aqui nessa manhã para conversar sobre um assunto tão legal assim. E já agradecer porque vocês estão aqui na minha casa, né? Olha! Campus do UniaN, essa aqui é minha igreja, essa aqui é a capela do internato masculino. Inclusive, vou fazer propaganda, né? Onde é que eu olho? Aqui? Bonitão, você que está fazendo faculdade, eu tenho o desejo de fazer faculdade, e aí não tem lugar melhor, não. Venha pra cá, UniaN, faça o vestibular. Essa aqui é a igreja, essa aqui é a capela do internato do residencial masculino, bonitão. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não tem outro lugar. Tem? Você falou só daquele dentro, fora toda essa natureza Exatamente, ao redor. A gente quando entra, fora a estrada, né? Esse lugar de Deus, né? Quando entra naquela portaria pra cá, o ambiente é diferente, entendeu? A pessoa Aqui chega é bela estressada, olha essa grama, essas árvores, ouve esses passarinhos cantando. Quem sabe não estou aqui fazendo uma pós em gastronomia. Quem sabe você não faz o almoço pra gente depois aqui, verdade. né? Já tem pós em direito. Eu procurei pós em direito aqui uma vez, não achei. Não, mas Tomara vai sair, que em nome tenha. de Jesus Cristo, vai Eu sair. quero fazer. Quem sabe você não vem dar aula pra gente aqui? Quem sabe, né? Título pós eu já tenho, quem sabe. Olha Vou aí. mandar meu currículo pra cá. Olha aí. Vamos, como de praxe, eu quero pedir para que você feche seus olhos. Nós vamos fazer uma breve oração. Pega a sua Bíblia também, que nós vamos falar da palavra de Deus hoje. E vamos pedir para que Deus nos dirija nesse momento. Santo Deus, te agradecemos, Senhor, pelo imenso privilégio que é te servir. E queremos aqui nos colocar em tuas mãos para que o teu Santo Espírito nos use. E que esta conversa aqui, esse bate-papo, possa alcançar o coração daqueles que estiverem assistindo e que a tua palavra, que não volta vazia, encontre morada nesses corações e possa transformar a vida de pessoas. Seja conosco neste dia, nós choramos em nome de Jesus. Amém. Ian, grande desafio é ser jovem hoje em dia, hein? Eu tenho algumas pessoas que dizem assim, quando a gente começa a falar no meu tempo é porque a gente já envelheceu. Já sei quem são essas pessoas que dizem assim, viu? Então, assim, há uma grande diferença, talvez, entre as gerações, né? Evidentemente, a sociedade proporciona isso, até o jeito de conduzir a espiritualidade, a vida espiritual mudou, né? E acho que a primeira e grande pergunta é: quais são os grandes desafios que a geração
de hoje enfrentam, seja ele do ponto de vista social, né, profissional, espiritual, enfim, quais são os grandes desafios? Acho que essa pergunta é bem abrangente e bem colocada também. Ser jovem hoje não é diferente. Eu não estou dizendo que na sua época de jovem, não que vocês não sejam também, viu? Somos jovens há mais tempo. Isso. Exato. Não que na época em que vocês viveram essa fase não fosse difícil. Mas hoje, com certeza, os desafios são diferentes. E eu acho pertinente realmente nós dedicarmos tempo a isso. Nós estamos vivendo hoje a pós-modernidade. Estamos vivendo uma época em que a verdade é relativa. Então, vocês cresceram numa época em que a verdade era aquilo. Portanto, era mais fácil conduzir, repreender, aconselhar, porque todos sabiam o que era certo. Hoje em dia, vivemos e conhecemos uma geração que está completamente imersa num pensamento de essa é a sua verdade, talvez não seja a minha. Por isso, são pessoas normalmente mais permissivas, são pessoas normalmente mais distantes daquilo que é absoluto. É aquilo que você falou que gosta muito de filosofia, bebe muito da fonte de Bauman, a liquidez, enfim. Falando para o jovem cristão, para o jovem adventista, eu vejo que hoje, um dos desafios que nós mais enfrentamos, um dos desafios que a igreja mais enfrenta, na verdade, é conseguir reunir num só lugar pessoas com tantos pensamentos diferentes. Digo, a Central de Lauro, por exemplo, recebe pessoas mais idosas que amam ouvir Nário, recebem jovens adultos que gostam de ouvir adoradores, e recebem jovens que amam ouvir os arrais, ou enfim, coisas desse gênero. E o grande desafio da igreja hoje é comportar no mesmo ambiente, no mesmo culto, essas pessoas com tantos gostos diferentes. A lição da escola sabatina é uma oportunidade de nós fomentarmos isso, trabalharmos isso de uma forma diferente. Mas eu vejo que um dos desafios do jovem hoje é ver a igreja como algo interessante. É se manter firme nesse mundo onde a verdade é relativa, não se vender, no sentido de, essa é a sua verdade, doutor, não a minha. Você pensa assim, mas eu não. Os meus pais pensam assim, mas eu não. E além disso, eu pontuo que ser jovem cristão hoje é difícil, porque você precisa lutar contra o mundanismo, que tem sido muito mais acentuado, por assim dizer. Enfim, essa é a minha visão. As ofertas são muito mais contundentes, né? São muito mais contundentes, talvez, do que em outras épocas. Eu lembro muito bem algumas oportunidades de sair com a galera, de faculdade, etc. Sempre tinha aqueles convites, né? A bebida, a drogas e a outras coisas. E assim, já era algo assim, livre à mesa, né? Buffet livre. Hoje em dia é raro. Hoje é rodízio. Né? Rodízio, levam, né? para você na bandeja e você escolhe o que quer. Hoje é complicado. E como é que você enxerga a juventude, né? Do ponto de vista social? Como é que o jovem hoje ele se enxerga a ponto de ser aceito, né, na sociedade? O que é que ele precisa ter para que ele consiga conviver com determinados grupos, né? Você citou aí, por exemplo, dentro de uma igreja, idosos, jovens adultos, jovens ainda mais jovens. Esses jovens ainda mais jovens, que talvez seja o público que a gente esteja aí mais direcionando, como é que ele se vê nessa sociedade diversa, né? De um público mais velho do que ele vivendo essa questão da sociedade relativa, como é que ele interage com isso, né? E como é que esse público pode contribuir para que esse jovem se achegue e não crie uma barreira entre esses grupos. Eu creio que a melhor resposta seria, resumida em uma palavra, o discipulado. Discipulado é o sonho da igreja para agora, o sonho da igreja. Nós entendemos que é assim que nós vamos construir uma igreja para o futuro. Esse foi o método que Jesus usou. Mas eu percebo ainda, Bonitão, que dentro desses estratos aí, nós corremos o tremendo risco de promover um movimento separatista inconscientemente. Porque por mais que existam esses estratos, o grande desafio da igreja é uni-los.
porque nós sabemos que devemos viver em unidade, é um só Sim. corpo. Mas como fazer isso sem promover esse separatismo? Veja, o mestre Mavi, falando para a gente sobre novas gerações, deu uma aula aqui no SALT. Inclusive, doutor, você pode, no final da minha fala, reiterar, contribuir, ajudar. Ele acabou falando que uma das características das novas gerações, principalmente focando na adolescência, é que hoje em dia a juventude não gosta ou não tolera inconsistência. Por mais que em alguns momentos eles sejam, ou nós sejamos, nós não toleramos inconsistência. E o que eu percebo hoje em dia é que aqueles que veja, isso é tão pertinente que eles entendem, eu não sou isso e acabou. Eu não sou isso e não quero ser aquilo. Eu enfrento muito isso aqui, eu sou capelão aqui do internato, visitando os quartos, e eu vi isso muitas vezes, é que eu sou assim mesmo, pai. Meu jeito, não gosto disso, não gosto daquilo, eu sou assim. Certo? Então, nós somos completamente, não que alérgicos, mas não gostamos daqueles que dizem X e fazem Y. Inclusive, nós estávamos conversando sobre isso antes. Então, é muito difícil, veja, para a liderança dessa igreja. O que a igreja precisa entender é que esses extratos de pessoas que estão há mais tempo, por exemplo, vocês, que têm uma experiência maior de igreja. Você é bonitão, adventista há quanto tempo? 41 anos. Maria, 40. Nasci na igreja, bebezinho. Eu Foi o novinho. primeiro bebê a ser batizado na igreja. Nossa Senhora White, rapaz, 41 anos. Eu Diga sou aí. novinho. Rapaz, eu de vida tenho a metade disso aí. Pois é. O homem há 41 anos é adventista. Como que um homem que há 41 anos é adventista pode ajudar um garoto de 20 anos a continuar nessa fé, nessa caminhada? Sem ser retrógrado, né? Exatamente. Olha aí que negócio, velho, que desafio tremendo. E é aí que nós precisamos de pessoas que abram suas mentes, que não vivam em caixinhas. Ah, mano, foi assim, sempre vai ser assim. É a síndrome de Gabriela na igreja. É complicado. É isso aí, não. É complicado isso Então aí. essa juventude de hoje você enxerga que ela é mais exigente? Com certeza, meu, eu sou. Com comida, cara, que bom que você é um bom gastrônomo. E com comida, cara, eu percebo isso com comida. Com comida, eu percebo isso com roupa. Não é qualquer roupa não, cara. Hoje em dia, falando nisso, você pontuou a respeito da sociedade. Esses detalhes, roupa, comportamento. A sociedade divide-se em muitos grupos, isso é normal. Esse é o nicho da juventude. São panelinhas, são grupos de amigos, sim, e já nós vamos conversar porque grupos pequenos assim são tão importantes. O ponto é que normalmente as pessoas se adequam para serem aceitas ou serem incluídas nesses determinados grupos. E o que eu queria falar é que quando se trata de discipulado, o mundo não se cansa e às vezes, na verdade na maioria das vezes faz isso com mais afinco do que a igreja. Você falou sobre uma pessoa que foi muito importante no início da sua caminhada cristã. Sim. Que te chamou para ir à praia, que te chamou para tomar açaí. Irmão, muitas vezes isso não acontece na igreja. Não acontece. Há muito esforço na captação e pouco esforço, talvez, no cuidado. Exato. Mas o mundo é especialista, é expert nisso. Os seus amigos do mundo, eles nunca vão deixar sua agenda vazia, pai. Nunca vão. Eles sempre tem um evento bom para te levar. Toda quinta é happy hour, toda sexta é balada, isso não paredão, para. exatamente. É o baba do sábado. Exatamente. Eu morava no centro ali de Lauro e no fundo construiu um estabelecimento, não vou fazer propaganda, né? Que não mas fizeram com vários restaurantes e tal. E lá, em determinada época do ano, tem evento todos os dias. Todos os dias, barzinho, música ao vivo. E a gente percebe, mora ao fundo, o barulho das pessoas. Chega um momento que a música baixa e você ouve aquela conversa e tal. Altas. Ou seja, qual é a percepção que eu tenho? Tá cheio, entendeu? Tem gente lá, a gente passa pela porta, às vezes, para ir ao mercado, para ir em algum lugar, e vê estacionamento lotado, quinta, sexta-feira, quarta-feira, dias não habituais do happy hour, mundano, vamos dizer assim, mas assim, o mundo está se reinventando até nesse aspecto, né? Eu estava perguntando no off aqui ao Ian, eu imagino o grande desafio de uma instituição como essa, né? Aqui deve ter quantos internos aí? Chuta aí, você tem ideia? Cara, eu acho que nós temos em média 500, 600 internos, alunos internos. 500 e tantas pessoas para promover atividade
constante para essa galera. Extra faculdade, né? Porque todo mundo tem seus estudos, mas tem muito horário vago. O mundo tem uma agenda inflada. E as pessoas, as pessoas normalmente se adequam a isso. Então, o meu primeiro apelo é que pregador não se aguenta, né, cara? Meu primeiro Fazer apelo, né? é aqui, né? O meu primeiro apelo é em nome de Jesus. A igreja precisa entender a importância do discipulado. E quando eu falo discipulado, eu quero pregar para você que é ancião dessa igreja, eu quero pregar para você que é pastor dessa igreja, para você que é diácono há 1000 anos, para você que conhece todas as chaves do chaveirão da igreja, para você que sabe qual é a chave do banheiro masculino e do banheiro feminino, você que já tem 41 anos de adventista, sim, meu apelo é para você. Hoje em dia, quando nós falamos de discipulado, de cuidado para com as novas gerações, estamos falando de um binômio, estamos falando de mentoria e espaço. O que a igreja mais precisa oferecer para os jovens hoje é mentoria e espaço, é acompanhar. A mentoria compreende exatamente esse acompanhamento, essa parceria, esse ensino, essa presença. Discipulado é compartilhamento de vida, bonitão. Além disso, precisa haver espaço. Quando eu fui à divisão em 2017, eu me lembro que eu recebi a tarefa de pregar para os administradores da igreja para a América do Sul, cara. E no final alguns pastores falaram, isso é coisa de criança. Porque se fosse um pastor para falar para outros pastores, com certeza se sentiria em algum momento meio intimidado e tal. Porque criança não sente o peso do negócio, não. Né? Eu fui lá só para falar. Eu me recordo que o meu sermão foi exatamente sobre isso. Na história de Davi. Entender que Davi só pôde ir vencer o Golias. Davi só pôde pegar as 5 pedrinhas, a sua funda, só pôde realmente ir enfrentar Golias, porque Saul o permitiu. Antes de tudo isso, ele teve que passar pela presença de Saul. Então, porque Davi recebeu o espaço para ir, hoje nós temos uma história tão célebre na Bíblia. Então, Davi não foi lá para receber informações e levar para o pai, como o pastor Gustavo falou que nasceu universitário. Davi foi para resolver a parada. Mas antes disso, bonitão, ele precisou passar por Saul. Tem que ter o crivo, né? Exatamente. Por mais que as novas gerações possuam uma força tremenda, os jovens possuam uma força tremenda. Tremenda. Quando eu falo tremenda, é tremenda mesmo. Ontem nós tivemos um pequeno grupo aqui do nosso projeto, que foi às ruas de Capoeiro Sul, para orar pelas pessoas. Eu vi Sábado à tarde, levantaram interessados, conseguiram estudos bíblicos na comunidade. As novas gerações têm poder, mas precisam de mentoria e precisam de espaço. E se os líderes da igreja não discipularem os jovens, o mundo se encarregará de fazer isso e o fará com maestria. Então não desperdicem essa oportunidade, esse dever que Deus entregou. Maravilha. Tem uma questão que eu sempre me vem à mente, é também a pressão. Eu não vou citar nomes na história, mas eu vi uma história de uma jovem cristã, decidiu fazer uma faculdade particular, e aí ela tinha na mente que ali era o lugar, era a faculdade renomada, ia trazer para ela o status e o conteúdo que ela precisava para ser um excelente profissional. E aí uma vez ela falou da pressão que ela sofria dos amigos em não participar de algumas coisas, principalmente pelo fato de ser cristã, até que um dia um dos amigos tentou usá-la como mula, e porque ela, por ser cristã, estava acima ali de qualquer suspeita, né, dos monitores e etc, e usar a mochila dela para entrar com droga. E aí ela entendeu que ali não era um ambiente para ela. E aí, Ian, qual é, na sua opinião, esse nível de pressão, né, que o mundo exerce, especialmente sobre o jovem cristão, mas sobre o jovem de modo geral, nesse aspecto do relacionamento permissivo, nesse aspecto do uso de drogas, nesse aspecto de você pode tudo se te faz feliz, né? Assinado Satanás. Pois é. Você acha que essa pressão tem feito os jovens perder a guerra nesse sentido? Legal. E aí, bonitão, tem alguma coisa para dizer? Tô aqui para te ouvir, mais do que falar. O homem sabe, né, rapaz? Mas se você fosse vereador, meu voto era seu. Pronto. Advogado, né? Quer escutar. Tem o dom, né? Tem o dom. Eu tô fazendo direito para ver se eu aprende, só isso né? aí que eu quero. Interessante. Cara, a pressão existe. A pressão existe e às vezes ela é inconsciente.
Porque quando você se permite estar num lugar assim, e você é imerso, se insere nesses grupos, aquilo que não era normal para você passa a ser. Passa a ser. Então, coisas que eram próprias da tua criação, que os seus pais puseram a tarja preta, negão, isso aqui não pode, isso aqui não deve. A Bíblia diz que não. Quando você passa a conviver com pessoas que não têm essa mesma mentalidade, aqueles marcos que foram postos pelos seus pais em seu coração podem gradualmente serem diluídos pela convivência com aqueles que não pensam assim. Então, eu classificaria essa pressão, nesse primeiro momento, no sentido de ser inconsciente. Por você estar imerso nisso, você passa a aproveitar, viver essas coisas e perde o senso do erro e passa a ser normal. Do perigo, né? Exatamente, porque quanto mais você está imerso ou participa daquilo, a sua noção, a sua mente é cauterizada, vai sendo cauterizada. Eu falo isso porque eu falei contigo, tive uma fase de rebelde. Sim. Se minha tia assistir isso aí, ela vai comentar, teve mesmo. Não foi nem a fase do cabelo grande, não foi nem o cabelo, mas eu tive uma fase de ouvir músicas que não deveria, de viver como a minha mãe tinha dito que eu não deveria. Eu me lembro que quando um artista secular aí, Matuê, não sei se vocês já ouviram falar nisso. Sim. Ele lançou um álbum, cara. Fiquei agoniado, porque eu queria ser um dos primeiros a ouvir as músicas do cara para poder compartilhar. Brother, essa música aqui é da hora demais. Isso aqui, meu irmão, o que é isso? Postar story com a música e não sei o quê. Fazer playlist com trap, com não sei o quê. E o que acontece? Essa época que eu comecei a ouvir essas coisas, o que as músicas pregavam passaram a ser... O que as músicas pregavam, essas coisas passaram a ser normalizadas em mim. E pouco a pouco, aquelas coisas que para mim eram um absurdo, repito, um absurdo, passaram a se tornar normais. E quando essas coisas passaram a se tornar normais, eu me vi mais passível, ou mais suscetível de aprovar essas coisas em minha vida, ou seja, de vivê-las. E até divulgar para outras pessoas, Exatamente. né? E eis aí um dos erros que eu caí. A pressão inconsciente. Exatamente. A pressão inconsciente. Eu nunca tive ninguém para dizer, negão, bora, rapaz, que é isso? É do grau, bora. Mas, por estar imerso comecei a viver como? Sacou? A segunda característica, falo isso por experiência, né? Essa pressão realmente proposital de outras pessoas te influenciando para. E eu acho que isso coaduna com aquele pensamento que eu falei do discipulado do mundo. São pessoas que investem em você, investem às vezes dinheiro, tempo, preocupação. E tem muito jovem hoje revoltado com a igreja, porque quando saiu ou quando esteve prestes a sair, essas pessoas que receberam mais atenção de pessoas do mundo do que daqueles que eram referência na igreja. E quem sabe até, ao invés de receber atenção, recebeu repreensão, julgamento. Exatamente. Tem uma história interessante. Eu fui fazer uma dessas semanas de oração aí num desses lugares, não convém falar. Mas um rapaz me contou que foi num baba da igreja, no baba dos irmãos da igreja. Ele não sabia onde era o lugar, não sabia como funcionava, mas decidiu ir. E gastou um bom tempo procurando, indo nos sites da cidade para descobrir onde era o lugar, né, que os irmãos estavam jogando bola. Quando chegou lá, alguém começou a falar, rapaz, como é que você vem? Num horário desse. Aqui para jogar tem que chegar cedo para participar do culto. É sério, Era para ser um momento social, virou um sermão. O cara saiu dali triste. E disse que mais ou menos naquela semana ou em outra, não me recordo muito bem, ele foi jogar basquete com os amigos do mundo, uns conhecidos do mundo, que há um bom tempo ele não via. E ele fala que quando chegou lá, os brothers pararam o baba, pararam o basquete, para abraçar e dizer, rapaz, quanto tempo. Que bom que você está aqui com a gente. E aquele que estava jogando há mais tempo saiu, fez questão de sair. Para dar lugar a ele. Para dar lugar a ele. Entende? Então, a advertência que eu faria, como sendo aquele que vive ainda essas coisas, é tomar cuidado na pressão inconsciente e na pressão consciente, a proposital. Porque existem amigos que com certeza vão oferecer. Eu recebi propostas também, Mas é aí que eu me lembro daquela história de Daniel, né?
que os pregadores dos departamentais jovens gostam de falar. Eles estavam em Babilônia, mas Babilônia não estava neles. Então é esse o princípio. Estamos hoje no mundo e não podemos deixar o mundo estar em nós. Pela toda a narrativa que você está trazendo, Ian, o que parece que a gente deduz é o seguinte, ó. O mundo faz isso muito bem feito, discipula muito bem feito. Não tem um simpósio, não tem um congresso, não tem uma faculdade para isso, não tem nenhum curso para isso. É algo natural. Eles fazem isso naturalmente. Essa galera do basquete não tinha ninguém lá orientando, não tinha nenhum líder desbravador orientando ele a chegar alguém aí, é para deixar entrar. É natural. Ninguém com lenço colorido, né? Ninguém. Já no aspecto espiritual, a igreja investe uma grana orientando, com discipulado, com material, com livros, casa publicadora, publica. No entanto, as coisas não acontecem como deveria. Ou seja, como a nossa natureza é pecaminosa, eu acredito que a natureza pecaminosa faz isso naturalmente puxado para o mal. Na nossa natureza espiritual, é necessário um cuidado, um apego, um zelo, uma oração, uma busca do Espírito Santo para puxar isso para o lado espiritual. Ou seja, o mundo jaz no maligno, né? Sim. E o inimigo, e na nossa natureza pecaminosa, isso vai puxar naturalmente para o que é ruim. Eu vou fazer amizade com ele para chamar para o barzinho. Vou fazer amizade com ele para chamar para o baba no sábado. Vou fazer amizade com ele para chamar para aquilo que é mudando. E o contrário é exceção, né? E precisa, Passa a ser exceção hoje em dia, infelizmente. Sim. Já na igreja isso é tão difícil. O que está acontecendo, né? A gente precisa analisar. Existe algo espiritual por trás de tudo isso aí. Eu lembro que Exatamente. eu estava muitos anos atrás, de um amigo, Robson. Ele me impediu de usar droga pela primeira vez. A gente foi numa festa, eu e ele, e de lá nós fomos num outro lugar. Tinha acabado a festa, fomos em outro lugar, e eu encontrei lá um grupo, uma galera que eu já conhecia, e tinha uma menina que eu gostava, e ela ficou lá, e eu falei, vamos ficar. E aí ele percebeu que um dos caras saiu de moto, um dos caras saiu e voltou com droga na mão. E aí eu falei, não, velho, vou ficar aqui e tal, não sei o que. Ele aí olhou pra mim e falou assim, velho, eu estou indo pro ponto de táxi. A escolha é sua. Mas também a nossa amizade acaba aqui. E aí eu parei assim. Aquilo foi um choque, porque era meu amigo de infância. E aí ele foi no ponto de táxi, pediu o táxi, onde ele abriu a porta, eu saí correndo inteiro. Eu falei, não, velho, nossa amizade é mais importante. E é meu amigo até hoje. A gente se conhece há 15, 20 anos já, sacou? E é um cara que, se eu ligar para ele agora aqui, cara, preciso de tal coisa, ele sai de onde ele está para me atender. Então, isso é exceção no mundo. Sim. Esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. Já era exceção no meu tempo. Eu penso que hoje em dia né, é ainda mais. É o amigo do mundo te puxar para aquilo que é bom. O amigo do mundo puxar para aquilo que é bom. Sabe? Não que no mundo só tenha coisas e pessoas ruins, mas eu penso que é exceção. Porque eu tenho irmãos, tenho amigos nessa faixa etária de jovem, e eu vejo que, né, os comentários são sempre, pô, o cara me chamou para fazer tal coisa, tô ali de olho no... recentemente, interessante até, eu espero até que ele assista, eu dei estudo bíblico para um jovem, nossos vizinhos, né? Minha esposa dava estudo bíblico para a mãe e eu dava estudo bíblico para ele. Ele é cristão, de uma outra denominação, e fascinado pelo Apocalipse. É o livro que eu mais gosto. E aí um dia ele foi lá em casa no PG, e aí o Wendel falou, uma pessoa que estava lá, falou alguma coisa do Apocalipse que ele não sabia. Não, falou que Jesus não tinha arrebatamento secreto. Ele, como? Ficou doido. Eu falei, vamos estudar. E aí a gente começou a estudar e tal, e uma certa vez ele me pediu orientação sobre um relacionamento que ele estava prestes a iniciar. E aí eu disse a ele, o que é que a Bíblia diz? Se você é cristão, irmão, independente da denominação que você é, a sua vida, assim como a minha, tem que ser pautada naquilo que a Bíblia diz, no assim diz o Senhor. E naquela ocasião ele abraçou e tal, seguiu o conselho. E aí depois até eu soube que ele casou com essa menina um tempo depois, constituiu uma família e tal. Mas assim, eu tive a oportunidade de dizer aquilo que a Bíblia diz a ele. Só que a escolha, a opção, sempre será da pessoa. Você falou da pressão inconsciente. Eu nem havia pensado nisso. Quando eu fiz a pergunta, eu estava pensando na pressão direta mesmo que, né, o maligno manda através de uma pessoa. Mas assim, a opção da escolha sempre vai ser nossa.
a opção da escolha de você deixar de ouvir aquele artista mundano e pensar que, pô, isso aqui não é para mim, foi sua, né? E isso é fruto também do discipulado que você recebeu em casa, né? Exatamente. Quanto ao que você falou, porque eu creio piamente que o discipulado é sobretudo espiritual. Então, talvez hoje a grande deficiência, o grande motivo disso não estar sendo tão eficiente na igreja, ou melhor, disso não estar acontecendo numa escala maior, é primeiro, porque algumas pessoas não estão cientes da importância disso, do quão isso é imprescindível. Em segundo lugar, porque há necessidade de uma espiritualidade maior. A igreja tem corrigido isso porque tem fomentado muito, tem enfatizado o discipulado em suas programações, de forma inconsciente também nos irmãos, porque essa é a ideia de mudar uma cultura. Sim. Mudar uma E cultura não é que fácil. já existe. Não é fácil, exatamente. Mas é isso, espiritual. A gente tira hoje a questão dos batismos, a gente vê muito lá em Lauro de Freitas. A igreja de Lauro de Freitas batiza jovens, Sim. né? Mas a gente vê batizando pelo quê? Porque entrou pelos aventureiros, pelos desbravadores, são os ministérios. Comunidades, né? Exato, Comunidades. que tem batizado. Mas a gente não tem visto muito o envolvimento da juventude nesse discipulado pessoal. Não estou falando isso como forma de desmotivação, muito Sim, pelo sim. contrário. É para analisar e motivar. Mas esse jovem, tete a tete, um a um, cada um trazendo um, né? Aquilo que nós tínhamos. A gente não vê muito jovens se reunindo em grupos e vamos ali evangelizar, vamos fazer um evangelismo diferente, bora fazer isso, fazer aquilo. Eu acredito que esta influência positiva precisa acontecer. Esse discipulado precisa ocorrer. Muito bem, eu acho que tem uma bênção para te contar, cara. Aleluia. Aqui na FADBA nós temos um projeto chamado Comunidade, é um projeto de pequenos grupos. Pequenos grupos jovens apenas. Estamos falando de pessoas no contexto universitário. E nós vemos essas coisas acontecendo. Glória a Nós Deus. vemos essas coisas acontecendo. Se eu pudesse resumir em 2 palavras o trabalho com os jovens e entre os jovens, elas seriam consistência, sermos pessoas consistentes e genuinidade. Por quê? Porque eu tenho dificuldade em enxergar perfeitos discipulando jovens quebrados. Não vai. Normalmente, jovens quebrados têm problemas com pessoas perfeitas. Mas eu consigo enxergar jovens consertados discipulando jovens quebrados. Veja, uma das coisas que eu percebo que é mais eficiente quando se trata de cuidado ou de pastoreio com novas gerações é uma exibição da vulnerabilidade. A pessoa consegue falar da fraqueza dela quando entende que você também tem a sua fraqueza, e ainda mais quando essas fraquezas são similares. Imagine um jovem seu, olha para você com referência. Rapaz, meu ancião, homem de Deus, mas meu ancião também passa por esse mesmo problema que eu passo, ou já passou por isso. Então, quando você mostra, ou quando você retira essa sua capa de super-herói, quando você retira essa sua máscara de perfeito, quando você retira essa visão de só gravata e terno, a pessoa consegue enxergar que você é uma pessoa quebrada também, ou já foi uma pessoa quebrada, e por ver as suas vulnerabilidades, ela vai conseguir mostrar as vulnerabilidades dela para que você consiga ajudá-la da melhor forma possível. Empatia, né? Exatamente, só que a verdade é que isso não ocorre de forma tão eficiente em grupos grandes como a igreja. Sim. Não é tão coerente você chegar lá no púlpito e falar das suas fraquezas para um público de, 600 pessoas como a igreja de Lauro, 600 membros, né? 600 mesmo. 630 por aí. 600. Mas grupos pequenos, ou seja, pequenos grupos, aqui nós chamamos de pequenos grupos de comunidades. Mas as comunidades proporcionam, favorecem e se tornam ambientes seguros para que as vulnerabilidades sejam mostradas, curadas, trabalhadas e o discipulado ocorra. É por isso que a ênfase do nosso projeto Comunidade aqui é trabalhar sobre 3 pilares: salvação, discipulado e relacionamento. Nós queremos salvar e servir. Nós queremos formar novos líderes, que essa é a intenção da igreja, e queremos promover relacionamento. Eu vi um testemunho
eu fui numa conferência de plantio de igrejas e ouvi um testemunho de um médico muçulmano que ele era doido para servir, mas por ser muçulmano tradicional, ele não recebia permissão do pai. Ó. Ele era um adulto, tinha família constituída, mas ele subordinava as ações dele ao crivo do pai. E ele não recebia permissão do pai para participar dessas missões, que era através de um pequeno grupo na igreja adventista. Eles, lá em Manaus, eles saíam e participavam do navio lá, eu esqueci o nome. Luzeiro, o projeto Luzeiro. E eu sei aí, que tinha a ver com luz no meio aí. Até que ele participava do pequeno grupo, escondido e tal. E aí ele foi numa missão dessa, escondido do pai, e voltou e tomou a decisão de ser batizado. Quando ele foi anunciar isso ao pai, o pai tentou matar ele. Botou uma faca no pescoço dele. Não matou, não sei qual circunstância, ele não contou, mas o pai tentou matar, porque o muçulmano, ele nasce muçulmano. Né? Tem alguns países, inclusive, que no Egito, por exemplo, você nasce, eu soube disso, não sei se é verdade, mas a família ali sai meio que no documento da pessoa, se ele é cristão ou se ele é muçulmano. Existem os convertidos, sim, mas existem esses que nascem. Cara, a comunidade ali, o pequeno grupo ali, transformou a vida do cara. Hoje o cara é médico missionário. Ele vive com a família num campo missionário, servindo a população. E olha a experiência que ele tem para contar, né? Experiência, ele fala com muita tristeza esse apartar da família, porque ele sente, né, pesaroso, mas ele é feliz por ter encontrado Cristo, né, de uma outra forma, e por servir o dom, através do dom que Deus deu a ele. Tem um pensamento que Mark Phelan falou numa série que uma vez ele até lançou na igreja, que você só ganha amigos para Jesus, né? Muitas pessoas, eles querem ganhar as pessoas, mas não se tornam amigos primeiro. O que Ian estava falando aí, referente à necessidade de se reunir em pequenos grupos, é justamente criar relacionamento. Quando você cria relacionamento, você se torna vulnerável, você se abre, se mostra transparente. Você mesmo disse que o jovem, não sei o termo, não lembro o termo que você usou, mas ele não gosta de... Gente perfeita. Não é gente perfeita, ele usou outro termo. Inconsistência. Ele vê a pessoa quando é hipócrita, né? Fala uma coisa e vive outra. O jovem gosta de consistência. Então, a partir do momento que você cria relacionamento, há essa aproximação. E você, sentado numa igreja de 600 membros, não cria relacionamento. Não tem condições. Exatamente. Quando você vai para um pequeno grupo, quando você se reúne com um jovem na praça, sai para tomar um sorvete, comer uma pizza... O pequeno grupo é perfeito porque engloba tudo isso. Aí sim cria relacionamentos. E isso é interessante porque quando as vulnerabilidades são apresentadas nesse ambiente seguro que é o pequeno grupo, gera identificação. Eu tenho um testemunho para contar. Que às vezes a gente conta testemunho e testemunho. Né? Agora é um testemunho. Normalmente nas férias eu faço evangelismo na região de São Paulo, trabalho na região da Associação Paulista Central. E eu, numa dessas férias, eu conheci um jovem. Ele trabalhava em portaria, ele era folguista. E ele estava estudando a Bíblia há um tempo, com um casal adventista, casal missionário. Para você ter ideia, ela está aprendendo coisas de saúde agora, alimentação também para servir. Ela é advogada e o marido engenheiro. E ele estava estudando a Bíblia há um tempo, tinha o desejo de ser batizado, entretanto, ainda tinha o desafio de trabalhar aos sábados. E eu tive o privilégio de conhecer esse rapaz. E nós nos reunimos, eu fui à casa dele, o conheci, ligava para orar por ele, mandava mensagem, mandava texto bíblico e fiz um apelo. Nós combinamos que durante uma semana nós acordaríamos às 4 horas da manhã. Fizemos um grupo no WhatsApp e oraríamos em prol da liberação do serviço dele para o sábado, para que ele fosse batizado. Uma semana nós oraríamos por isso. E durante uma semana, às 4 horas da manhã, nós acordávamos, eu mandava um texto bíblico, ele orava no quarto dele e nós orávamos onde estávamos. Mandava mensagem.
E antes da semana se encerrar, graças a Deus, ele conseguiu um emprego na educação adventista. Oh, glória. E Maravilha. foi batizado ainda naquele sábado. Aham. Conheci em outra igreja, mas no mesmo distrito, um outro rapaz, do Maranhão. Tinha saído de casa para conseguir conquistar dinheiro, emprego, a vida em Campinas. Uhum. Queria ser rebatizado, mas trabalhava Sabe. aos sábados. O que nós fizemos? Colocamos ele no mesmo grupo, Onde já estava aquele outro rapaz. um Uhum. grupo que já existia. E ao invés de eu mandar as mensagens às 4 horas da manhã, com texto bíblico, palavras de conforto e incentivo, o rapaz que havia sido batizado começou a mandar essas mensagens. É o discipulado na prática. É. E Ele tinha vivido a mesma experiência. durante um tempo oramos por isso. E para a honra e glória de Deus, esse outro irmão nosso foi batizado também. Uhum. Glória Eu a Deus. recebi fotos dele trabalhando em sopão para levar para a galera que Aham. mora na rua. Olha. Quando eu Legal. falei dos pontos necessários do discipulado, eu pontuei mentoria e... Alguém lembra? Mentoria e espaço, oportunidade. Espaço, verdade. Mentoria e oportunidade. E eu consigo enxergar aqui na oportunidade o delegar, o entregar tarefas. Nós não vamos conseguir desenvolver pessoas enquanto não confiarmos a elas tarefas. Importantes, né? Não Importantes vamos conseguir tarefas. desenvolver pessoas enquanto nós não conseguirmos fazer isso. Não vamos. O ponto é que, se eu estou aqui hoje conversando com vocês, Uhum. faço o curso de teologia, tenho um sonho de viver o ministério pastoral, quero entregar a minha vida 100% para o Senhor, com integralidade, falando, né? É porque alguém gastou tempo comigo, mas não gastou tempo comigo pregando na minha igreja, mas andando do meu lado na rua, Uhum. sendo meu conselheiro da unidade do Clube dos Bravadores, dizendo, Ian, hoje você pregou, mas aquilo ali você falou errado, velho. Você pode mudar. A entonação aqui você pode corrigir. Leia esse livro. Aí, quando nós entendermos isso, quando nós promovermos ambientes seguros que geram identificação entre discipulador e discipulado, quando nós vivermos um processo de mentoria e oportunidade, a igreja vai viver um reavivamento diferenciado, porque nós veremos as novas gerações trabalhando com afinco para que Jesus volte. Amém. Está escrito na primeira carta de João, capítulo 2, versos 12 a 14. Desculpe, viu? Um pouquinho em cima. Tranquilo. Me permita. Aham. Está escrito que, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Quando João fala 3 características a respeito da juventude, ele pontua em primeiro lugar que os jovens são fortes. Nós temos uma energia tremenda. Em segundo lugar, a palavra de Deus permanece nos jovens. E em terceiro lugar, os jovens têm vencido o maligno. Isso, obviamente, no contexto da carta dele. Sim. E nós podemos e queremos ver isso no contexto das nossas igrejas hoje. Uhum. Uhum. Mas isso requer discipulado. George Knight, num dos seus sermões, um dos mais célebres, eu ousaria dizer, ele disse: a primeira coisa na minha agenda, se eu fosse o diabo, a primeira coisa na minha agenda seria a próxima geração de adventistas. Se eu fosse o diabo, colocaria minhas melhores energias para convencer a igreja a rejeitar as ideias e planos da próxima geração. Nós vemos isso hoje. Você acaba com a igreja do futuro. Exatamente, o ancianato resistente, a liderança resistente em aceitar as propostas que a nova geração dá. Quantas igrejas eu já passei, e o ancião chegava assim para dizer para mim: rapaz,
Os jovens querem fazer uma peça aí, mas essa peça aí ninguém gostou. Se você quiser conversar com eles, já diga que não é para fazer, porque não está certo, porque a igreja não gosta. Meu irmão, não é nem pelo que eles vão fazer, mas é o fato de estarem fazendo, entende? Ele diz, isso não deve ser muito difícil, pois na maioria das áreas eles não se vestem como os mais velhos, cantam como eles, ou sequer pensam como eles. Também ajudaria a Igreja Adventista a esquecer que seu próprio movimento começou em grande parte por jovens cujas ideias eram inovadoras e criativas. Ellen White foi alcançada exatamente quando 17 Deus anos. a comissionou para o ministério profético. Ellen White era uma 17 jovem. anos. Então, o que ele diz aqui é: se eu fosse o diabo, eu colocaria, investiria as minhas melhores energias em prejudicar os jovens da igreja. E como eu faria isso? Não seria difícil Só colocar uma barreira. fazer a liderança rejeitar as ideias, porque normalmente, naturalmente, essas ideias são diferentes. E naturalmente a liderança mais antiga não está aberta a entender ou a viver ou a dar oportunidade para as ideias dos jovens. E ele diz ainda que nosso diabo não é burro. Nosso adversário não é burro. Ele sabe que, se puder desencorajar o melhor dos jovens de assumir a igreja, ela acabará morta ou morrendo. Para alcançar a nova ração genética, precisamos aprender a nos comunicar na língua de seus dias, assim como Jesus usou a língua e os idiomas dos seus, e James White nos seus. Ele termina dizendo que a igreja não pode, eu quero terminar, na verdade, a citação dizendo que a igreja não pode mais esperar uma lealdade irracional ou culpada dos jovens. Apenas porque as pessoas nasceram adventistas ou porque pensam que a igreja adventista tem a verdade. Pelo contrário, para manter a sua lealdade, a igreja precisará demonstrar coisas como que realmente é o que afirma ser e que está empregando fielmente seus fundos e recursos. Os jovens são a maior oportunidade do adventismo e o seu desafio mais sério. Para mim, me chama a atenção quando você cita realmente ser o que afirma ser. Inconsistência. Né? O que eu havia afirmado outrora, entende? Não, nós somos sensíveis à inconsistência. É difícil para nós. Eu lembro da minha oração, perdão. Sem problema. Eu lembro da minha oração a Deus quando eu senti que Ele estava me direcionando para uma igreja. Minha mãe é batista há quase 20 anos. Eu já visitei a igreja dela algumas vezes. E geralmente as igrejas batistas têm um ministério jovem muito forte. Algumas, né? Algumas ramificações da igreja batista têm um ministério jovem muito forte. E eu fiz 2 pedidos a Deus. O primeiro foi que a igreja não me estereotipasse. Ou seja, eu estou ancião da igreja de Lauro, mas odeio os Aterno, velho. Minha alegria foi ontem, na Santa Ceia, falarem assim: camisa do PG. vamos usar a camisa do PG e só o blazer por cima. Fui feliz para a igreja. Não gosto de usar terno. Para você é comum, faz parte da sua indumentária até profissional. É farda. Mas eu não gosto. Não gosto. Eu gosto de ir para a igreja assim, ó, camiseta, calça, pan e tal. E outra coisa, que fosse uma igreja que estudasse a Bíblia. Que foi uma deficiência que eu vi, não vi na igreja. Eu vi a minha mãe em casa. Sim. Assim, minha mãe não tinha uma rotina de estudo da Bíblia. E Deus me apresentou André Guedes, e depois Joel, e depois Lázaro, que foi quem me discipulou, que deu estudo bíblico. Então essa identidade da igreja, sabe, de não apontar o dedo quando a pessoa chega, de receber a pessoa como ela é, como ela está ali, abraçar e discipular, foi o que me cativou no início. E te trouxe para cá. E me trouxe para cá. Me permita, antes de você comentar, como é o nome desse autor? George Knight. Se eu fosse o diabo. Uma das coisas que George Knight falou aí me preocupa. Porque o que ele diz e deixa muito claro é que
aquela pessoa que é instrumento na mão de Deus pode ser instrumento na mão do diabo. Sim. Ou seja, a liderança da igreja que está ali para salvar a alma, salvar a juventude, o diabo pode utilizar para fazer a juventude ou se perder ou simplesmente não trabalhar como deveria. Isso é uma realidade? Está escancarado aí. Quando o diabo toma posse, a possessão demoníaca, a pessoa só faz virar a cabeça, urrar, girar o olho. Não, às vezes, com intrigas, sendo obstáculo para o crescimento de outra pessoa, está sendo, infelizmente, naquele momento, instrumento na mão do diabo. E é mais proveitoso para ele agir dessa forma do que de forma escandalosa. É mais velado, né? E mais surte eficiente, resultado. Exatamente. Eu quero fazer um paralelo com essa linha que nós apontamos. Isso eu tenho percebido, por exemplo, muitos jovens depressivos na igreja. Talvez, ou quem sabe, seja uma verdade eminente, esse tipo de ação dentro da comunidade onde ele deveria se sentir seguro tem corroborado e muito para essa rejeição. O que leva naturalmente a uma depressão, ao afundamento ali nas redes sociais, em conteúdos indevidos, isolamento social. A gente culpa muito a pandemia por ter isolado socialmente muitas pessoas. Claro, isso hoje na igreja, por exemplo, 620 membros, tem um monte de idosos que não vão mais à igreja, que assistem de casa. E conteúdos como este é de suma importância para o alimento espiritual dele. Claro, independente do devocional pessoal dele com Deus. Mas para os jovens também, porque é uma galera que está sempre conectada. Então, um conteúdo desse virtual, um evangelismo virtual, um programa, uma atividade, onde ele se envolva também. Eu lembro que os meninos lá, eu acho que não mantiveram o programa, tinha um papo reto lá. O Esdras até participava aqui, que é o nosso técnico, que é um jovem. Solteiro ou não? Deixa eu fazer propaganda já. Não sei, Não sei. Solteiro. Depois, tava na JC aí, eu não sei. Geralmente os meninos vêm para JC e voltam casados. Amém. Que Deus coloque uma varoa em sua vida. Mas assim, o papo reto eu achava massa, velho. Os meninos se reuniam, uma mesa. Eu cheguei uma vez para assistir, tinha 5 jovens batendo papo sobre 10 dias de oração. Não era nenhum assunto assim que a gente possa pensar, não, o jovem vai falar de namoro, sexualidade, profissão. Nada, 10 dias de oração, ou seja, consagração pessoal. E eles fizeram um programa de 10 dias, acompanhando a igreja. A igreja fazia o programa na igreja, em um horário, pela manhã, e à noite eles faziam o programa no YouTube para os jovens. Só que isso morreu, eu acho que eles interromperam, mas eu sinto também que tem muita barreira ainda, que precisa ser derrubada para que essa garotada esteja ali junta, querendo fazer algo junto, em prol de salvar, em prol de discipular, em prol de se relacionar. Eu acho que vocês sabem, mas eu fiz parte do Manatim, estive na primeira geração do Manatim e recentemente voltei para o Manacast agora, para falar. E para mim, sempre que me perguntavam a respeito do projeto, o que eu conseguia dizer é que a beleza do Manatim para mim é que são adolescentes falando para adolescentes. Para mim, o mais bonito dessas coisas é ver o trabalho deles. E se eu puder, se vocês esquecerem de tudo que eu falei, por favor, há um último item que eu queria discorrer com vocês. Hoje a igreja passa por um período, há uma faceta que não é verídica na cabeça dos nossos líderes, de alguns, não posso generalizar, Sim. Mas é aquele ideal de que o adolescente, o jovem, ele gosta só quer saber do oba-oba, ele não gosta de sermão profundo, ele gosta de um sermão mais simples ali, que leiam uns 2 versos e conte um monte de história. Enfim, um apelo que eu gostaria de fazer, inclusive vocês dois que são líderes, e foi um apelo uma recomendação, na verdade, que nós recebemos do Salt, pastor Mavi, em uma das suas aulas, SVA da União Monstro. Ele falou assim, não diluam a Bíblia para eles. Não diluam a Bíblia. Mostrem as verdades bíblicas como elas são.
Porque isso é de interesse nosso. Isso é de interesse Ele é um nosso. jovem. E eu falo nosso, no meu caso também, isso é de interesse nosso. Isso é de interesse nosso. Eu consigo ver que sermões bíblicos, com certeza, são uma das maiores necessidades da igreja hoje. E sermões bíblicos são importantíssimos para nós. Então, se eu pudesse resumir, uma das coisas que são mais importantes hoje, no cuidado, discipulado, evolução dos jovens, discipulado dos adolescentes, seria a promoção do trabalho, o espaço, a mentoria, o cuidado. Faça o seguinte, um desses dias que você vai pregar, Magno, que você estiver para pregar na lista, lá na escala, pegue um dos meninos da sua igreja. Já deve até ter pensado em um nó cego aí, é exatamente isso. Chame um dia ele para sua casa, faça um negócio bom para ele comer. E diga, bonitão, você vai pregar tal dia no meu lugar. Eu estou aqui hoje porque um dia alguém convidou ou me confiou a responsabilidade de pregar numa quarta-feira na minha igreja. E eu não sei como que a igreja teve paciência comigo aquele dia, mas graças a Deus que teve. Aquilo me estimulou, aquilo me deixou feliz. Os anciãos da igreja participaram do meu processo de evolução. O meu pastor distrital participou, a minha mãe participou. E eu tenho referências, figuras que cuidam de mim até hoje. Então, em nome de Jesus, como Knight falou, né, que os jovens, ao mesmo tempo que são a maior oportunidade da igreja, são o seu desafio mais sério. Que o cuidado discipulado ocupem mais espaço nas comissões de nossa igreja. Que os jovens e o discipulado das novas gerações ocupem mais espaço nas orações dos nossos pastores e anciãos. Que ocupem mais espaço nas conversas de vocês aqui no Da Bíblia Podcast. Perfeito. E que assim seja. A comunidade que se ocupa muito com os jovens, o país, o que for, tem o seu futuro garantido, Sim. Entendeu? Sim. Porque o país que não se preocupa com essa juventude, tanto que a nossa Constituição, ela tem um artigo 227, salvo engano, que ela coloca a sociedade, coloca o Estado e coloca a família como responsável, como uma vanguarda, como um porto seguro, a fim de que pegar essa criança, esse adolescente, esse jovem, e dar um suporte para ele. Porque imagine só, você olhar para o futuro do seu país e não enxergar jovens bem cuidados, bem preparados. E se a gente traz isso para a igreja. A igreja que quer crescer, continuar crescendo, quer ser uma igreja vitoriosa, precisa se ocupar de uma forma muito especial e verdadeira com a sua juventude. Nossa igreja se preocupa, né? Tem toda aquela estrutura ali. Eu falo igreja dividida de forma ampla, né? Isso é muito importante. Eu quero até aproveitar você, Santana, e mudar um pouco aqui o foco do Ian e trazer para ti. Eu observo, por exemplo, na igreja adventista, o desbravador, o clube de desbravadores, como uma fábrica de líderes, né? Trabalha juvenis, adolescentes e jovens. E você, por exemplo, foi um desbravador. Foi, muito tempo. Foi um conselheiro, foi diretor de clube. Fui líder. E hoje é um líder da igreja. Sim. Uma referência como líder da igreja. Você sente que isso ao longo dos anos se perdeu um pouco? Ou você sente a mesma ênfase ali, o mesmo interesse? Sacou? Se tivesse um Nobel para melhor pergunta do Mas tem que avisar antes, acho que eu paro pegar a gente de surpresa. Mas decorar a história. É espontâneo. Eu estava conversando com o Ian. Sem querer comprometer nem a instituição, nem ninguém. A gente estava falando aqui no início, eu estava falando com ele como a igreja me ajudou. Hoje eu sou um profissional, estou trazendo, porque a gente não dissocia uma coisa da outra, igual os gregos faziam, né? Querer cortar em pedacinhos, a gente é uma coisa só. Então hoje eu sou um advogado adventista, um advogado cristão. E boa parte hoje da facilidade que eu tenho de falar em público, hoje as sustentações orais que faz nos tribunais, lá do escritório, sou eu que faço. Eu atribuo à igreja e atribuo ao Clube dos Bravadores, entendeu? Essa força, esse apoio que deu. Eu diria que avançou muito mais. O meu tempo era mais raiz, né? A gente levava para o mato e pagava 10 e soltava bomba e a gente fazia dentro do mato assim um exercício como se fosse a perseguição. Exato, já passei por isso aí, mas já a bomba passou? não me acordou no dia, não. Não acordou não, né? Então assim, hoje está diferente, está com mais cuidado, até porque a sociedade mudou, está mais perigoso. O ECA está aí, vigiando. E a gente acampava em qualquer lugar. Bora acampar? Bora. Chegava ali, achava um monte, fazia rapel,
subia, tinha um rio ali embora. Bom, hoje não dá mais porque o crime A vigilância, ou a tem que violência. ser lugares controlados, tudo isso. Mas os desbravadores continuam sendo uma força imprescindível para os jovens da igreja, não somente desbravadores, não. Começa pela base, aventureiros, desbravadores, clube de jovens e assim por diante, pequenos grupos que esse relacional só se consegue mais de pequenos grupos, continua sendo uma força necessária que não pode acabar, muito pelo contrário, tem que especializar cada vez mais, aumentar cada vez mais esse reforço para a juventude. O Clube Everest, por exemplo, qual eu sou ancião, eu sou um dos fundadores do Clube Everest. Melhor. Eu sou ancião do clube esse ano, estou ancião. Uhum. Os últimos anos, acho que depois de Márcia, só jovens foram diretores. Tanila, André Agora Yuri, Suelen, né? Suelen, Super jovens jovem. que Que o clube foram desbravadores do Clube Foram Everest. Exatamente. do Clube exatamente. Everest. Foi crescendo. Ó. E Tanila, inclusive, está estudando aqui, né? A odontologia, ela faz odontologia Isso, aqui na legal, FADBA, legal. no UniaN. Plano de cargo e salário. Vai ser... Então, outra coisa que eu percebo é que o próprio Deus confiou tarefas importantíssimas à juventude. Eu poderia lançar mão de várias histórias aqui, mas eu vou preferir citar Jeremias. Sim. Na época de Jeremias, quando a gente lê a Bíblia, como se Jeremias tivesse: Senhor, eu sou novo, Senhor, complicado, e Deus dizendo assim: ei, quando você estava na barriga da sua mãe, eu já o havia escolhido. Olha só. Então, o que Deus transparece ali, não quero, Jeremias, que você seja capacitado, mas eu quero capacitar você conforme a minha vontade. Os próprios discípulos. Naquela época, tem esse pensamento também, né? Naquela época, o povo de Israel passava, o povo passava por eram 3 grandes nações que possuíam poder na época, que tinham maior poderio. Estamos falando de Assíria, Egito e, salvo engano, a Babilônia. Salvo engano. Quando Deus comissiona Jeremias ao ministério, a Bíblia diz Jeremias ser um jovem. Ele diz: Senhor, eu sou jovem. Esse jovem aí vem do hebraico Naar. Quando nós vamos mais a fundo na história de Jeremias, percebemos que ele deveria ter ali menos que 25 anos, ou, para ser mais específico, entre 18 e 20. Como que Deus escolhe um cara da minha idade para ser profeta de uma nação? Deus confiou tarefas à juventude. Mas o que eu percebo é que Deus sempre deixou claro que Ele é quem capacita. Obviamente, isso aqui não é que é clichê, mas é muito comum em nossos púlpitos, em nossas pregações. Parece até papo de coaching, né? Papo de coaching, mas realmente Mas o Deus óbvio capacita. precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito, exatamente. Então, eu percebo exatamente isso. A identificação que é necessário ser gerada para que as pessoas continuem ou venham. Então, se um jovem vai à igreja de Lauro hoje, quando ele bota o pé na igreja, ninguém se aproxima. E depois de se aproximar, ele não é inserido numa comunidade menor, onde a vulnerabilidade dele seja conhecida por outras vulnerabilidades, e ele seja assistido, pastoreado, e se identifique, ele não vai ficar. Porque é necessária a identificação. Nós já estamos caminhando para o final. Como diz Santana, é um papo para 3 horas, né, Santana? Aí só imagino quando a palestra é muito boa, já estou terminando, pessoal. Mas, assim, dentro da juventude existem muitas coisas que sempre existiu em todas as épocas. A pressão pelo relacionamento, a pressão por ser um profissional, a pressão por se dar bem na vida, no ponto de vista financeiro, né? Dentre todas essas coisas que permeiam a mente do jovem e ocupam espaço, e muitos sofrem com isso, daí vem a depressão e vem muita gente que não consegue tratar isso de uma forma mais tranquila e acaba, né, adquirindo a patologia. Você, Ian, que é um jovem diferenciado. Você, de longe, é um cara, eu vi, sei lá, eu acho que
com 13 anos, você pregando numa igreja que já tinha seus 400 membros quase. Inclusive, né? hoje estávamos lembrando aí Estavam quando ele lembrando. deu trabalho lá. Eu Me nem deu sabia trabalho disso, no- cara. Descobri hoje, cara. Lá no Esse estádio negócio. Pituaçu, um projeto tinha ali tinha para mais de 20 mil Nossa, pessoas. Tinha muita gente. E aí me deram a incumbência de cuidar. Falei, olha, você tá responsável por Ian, vai levar ele pro O evento guarda-costas. e depois tem que levar pra casa da tia, no Cabula, ainda lembra disso? A tia Exatamente, mora. Exatamente. E aí quando eu olho pro lado, cadê Ian? Sumiu. Quando eu olho pro palco, tá Ian lá com... Menino traquino. Esqueci, não foi Mark Feeling que Marquinhos, tava o lá Ayrton pregando, também. o Ayrton. Tá Ian lá com os caras tirando foto e tal. Se demorasse mais um pouquinho, tinha pego o microfone e tinha pregado. É. Mas assim, de jovem para jovem, né, deixa uma mensagem para a galera que vai nos assistir e está nos assistindo, quem sabe, sobre como lidar com essas coisas, né, com essas pressões aí, que são naturais, né, mas também como ter a cabeça no lugar e Deus no coração, porque o nosso caminho, de fato, é o céu. Eu sou adepto ao favoritismo da história de Daniel, meu personagem preferido da Bíblia. Com certeza, quando eu era mais novo, poderia atribuir mais ou menos 70% dos meus sermões à história de Daniel. Uhum. E para mim, aquilo que é marcante quando eu leio o capítulo 1 dele é o verso 8. Quando a Bíblia diz que, a despeito ou independente de Daniel estar na Babilônia, longe dos pais, entendendo que viveria e sendo imerso numa cultura diferente, tendo o seu nome tem que ver com identidade, tendo a sua identidade possivelmente abalada, sendo impelido a aderir a uma dieta diferente, que ia contra os princípios que ele conhecia desde pequeno. E aí a Bíblia dizendo que ele resolveu firmemente não contaminar-se. O meu apelo hoje, em nome de Jesus, é para você que é jovem, que me assiste aqui no Brasil. Eu sei que na Bíblia Podcast tem audiência fora também, no exterior. Para você que é jovem, em nome de Jesus Cristo, resolva firmemente não contaminar-se com as finas iguarias que o mundo oferece. Se você continuar fartando-se da mesa do mundo, você não sentirá fome de partilhar da mesa do céu. Então, em nome de Jesus Cristo, ao invés de escolher a mesa do rei e a mesa do mundo, escolha a mesa que Jesus oferece. É certo que eis aí um tremendo desafio. Eis aí algo que vai contra o que nós queremos, o que gostamos, mas em nome de Jesus entendemos que Jesus nos dá força e a sua graça para vivermos uma vida centrada nele. Se você estuda numa faculdade secular, se você tem amigos que têm te oferecido bebida, têm te oferecido álcool, se você tem amigos que têm te oferecido droga, se você está imerso num grupo que para eles, ou para essa galera, um namoro tem que haver sexo, se você está imerso num lugar onde as coisas que você cresceu sabendo que são bíblicas, são relativizadas, em nome de Jesus Cristo, entenda e resolva firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do mundo. O meu apelo agora é para você que é líder dessa igreja. Há quase 7 anos atrás, quando eu tinha 13 anos de idade, pregando para os líderes dessa igreja na América do Sul, o meu apelo para eles foi: por gentileza e em nome de Jesus Cristo, cuidem das novas gerações, porque da sua igreja pode sair o próximo Luiz Gonçalves, pode sair o próximo Alejandro Bulhon, da sua igreja pode sair o próximo Moisés Moacir, o próximo pastor Dudu. Em nome de Jesus, a juventude é a nossa oportunidade mais correta e maior oportunidade, mas ao mesmo tempo é o nosso desafio mais sério. Que o discipulado ocupe mais espaço em suas orações. Você que é ancião dessa igreja, você que é pastor dessa igreja, mentorie, ofereça espaço, delegue trabalho, delegue oportunidade, em nome de Jesus Cristo, porque as novas gerações são fortes, têm a palavra de Deus no coração e têm vencido o maligno, Amém? Deus seja louvado. Você Amém. finaliza com uma oração? Por gentileza, antes de orar, eu gostaria de agradecer o privilégio ímpar que foi ter essa conversa tão proveitosa com vocês. Perfeito. Maravilha. Aprendi muito com os seus comentários, com as suas perguntas, aprendi muito com essa troca de experiências e agradeço
de verdade por terem saído lá de Lauro e vindo aqui à nossa casa para ter Foi um essa prazer conversa nosso. tão legal. O prazer foi As nosso. portas estão sempre abertas. Vamos voltar. Primeiro vamos de voltar. muitos podcasts, Primeiro viu, de Ian? Amém? Você Anote aí, viu? inaugurou Anote aí, o senão Na eu vou Bíblia dizer- na Estrada, A hein? Bíblia da Amém. Ó, tá vendo, né? Está escrito que não se pode mentir. Espero realmente voltar. Comprometeu. Espero encontrá-los também outras vezes na igreja de Lauro, na igreja que está em meu coração também. Amém. Perfeito. Ditas essas palavras, vamos orar? Vamos orar. Convido você a fechar os seus olhos também, vamos falar com Deus. Senhor, humildemente oramos e agradecemos pelas coisas que conversamos aqui. Cremos que foi uma conversa direcionada pelo Espírito Santo e oramos para que testemunhos saiam dessa conversa. Pessoas que depois de um tempo conheceremos e nos dirão que aprenderam coisas novas ou se aproximaram de Jesus através do que conversamos hoje. Seja conosco, nos ajude a cuidar das novas gerações, cuide dos jovens dessa igreja. É a nossa oração, o nosso pedido em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado, Ian. E você que nos acompanhou até aqui. Foi um prazer ter a sua audiência, a sua participação. Infelizmente não tivemos tempo para responder talvez a sua pergunta aí no comentário, mas deixa aí a sua pergunta, a sua dúvida, que a nossa equipe estará encarregada de responder. E também nos siga no Instagram, @nabibliapod, e no Instagram do Ian, Iangama._. Iangama._. Siga, acompanhe. Eu percebo que ele sempre posta lá as atividades da comunidade aqui, dos pequenos grupos. E você pode se sentir incentivado, quem sabe, a participar ou abrir um pequeno grupo. Estou seguindo aqui agora, viu? Convidar Amém? o Ian para estar aí no seu pequeno grupo, quem sabe. Amém. Vai ser um prazer, eu acho que para ele, com certeza, estar contigo. Acho que não, tenho certeza. Então, muito obrigado por sua participação. Nos vemos no próximo episódio. Finalizaremos a série sobre gerações, falando da fase adulta e da fase da terceira idade, da melhor idade, assim como chamo, com a fisioterapeuta geriatra Flávia Laís. Você não pode perder, né, esse próximo episódio. E deixe seu like, o seu comentário, compartilhe essa live com todas as pessoas que você queira compartilhar, né, que queira conhecer um pouco mais sobre o conteúdo que falamos aqui, e que Deus lhe conceda uma excelente semana. Um forte abraço.